Capítulo 31, 20 questões com Gabriel Delany. André Luiz. Presente Gabriel Delany, um dos mais destacados continuadores de Allan Kardec. Em nossa reunião desta noite, formulamos respeitosamente para ele as questões que passamos a enumerar. Questão 1. Caro amigo, estimamos colocar-nos na posição de nossos ainda encarnados para endereçar-lhe algumas perguntas de suma importância para eles que limitam no plano físico. Prosseguem sua ação espírita do outro lado do tempo, não obstante residindo agora além da Terra. Sim, tanto quanto possível, dentre das minhas reduzidas possibilidades. 2. Que nos diz acerca do espiritismo na França? Não nos é lícito dizer haja alcançado o nível ideal. 3. Em se tratando do berço de Allan Kardec, ser-nos permitido indagar a razão disso? Não. Podemos esquecer que a França, nos últimos 20 lustros, sobre a carga de 3 grandes guerras, que lhe impuseram sofrimentos e provas terríveis. 4. Considera que isso tenha atrasado a marcha do espiritismo? De modo algum. Legiões de companheiros da obra de Allan Kardec reencarnaram, não só na França, mas igualmente em outros países, notadamente no Brasil, para a sustentação do edifício kardeciano. 5. Acredita que a Europa retomará a direção do movimento espírita? Antes de tudo, devemos considerar que a Europa assemelham-se atualmente a vasto campo de guerra ideológica, que está muito longe de terminar. 6. Admite que os princípios espíritas estão caminhando lentamente no mundo? Não penso assim. As atividades espíritas contam pouco mais de um século, e um século é período demasiadamente curto em assuntos do espírito. 7. Muitos amigos na Terra são de parecer que os mensageiros da espiritualidade superior deveriam patrocinar mais amplas manifestações da mediunidade, de efeitos físicos para benefício dos homens, como sejam materializações e vozes diretas. Que pensa a respeito? Creio que a mediunidade de efeitos físicos serve à convicção, mas não adianta ao serviço indispensável da renovação espiritual. Os espíritos superiores agem acertadamente em lhes pondo os surtos e as motivações para que os homens nossos irmãos despertem a luz da doutrina espírita, entregando a consciência do esforço do aprimoramento moral. 8. Com quanto tempo essa opinião julga que o espiritismo precisa atender ao incremento e melhoria da mediunidade? Não teríamos o Evangelho sem Jesus Cristo, e não teríamos Jesus Cristo sem o socorro aos sofredores pelos processos mediúnicos que lhe caracterizam a presença na Terra. 9. A ciência terrestre de hoje se mostra ávida de contato com outros mundos, e por isso não seria interessante que os espíritos tivessem, por vários médios, descrições da vida em outros planetas? Isso é útil, desde que o problema seja apreciado nas dimensões justas. Espíritos comumente podem descrever para os homens cidades prodigiosas e avançados sistemas sociais em planos de matéria, que não aquele no estado em que é conhecido. Medida é pesada na estância terrena. O homem físico, ainda mesmo de posse da mais avançada instrumentação, apenas vê ínfima parte do universo. 10.
A que atribuímos semelhante restrição? A estrutura do olho humano, formado para suportar apenas determinada cota de observação da vida em si. 11. Para que região devemos-nos, a seu ver, conduzir a pesquisa científica da Terra? De vez que a conquista da paisagem material de outros planetas não adiantará mais muito ao progresso moral das criaturas. Devemos estimular os estudos em torno da matéria e da reencarnação, analisar o reino maravilhoso da mente e situar no exercício da mediunidade. As obras da fraternidade, da orientação, do consolo e do alívio às múltiplas enfermidades das criaturas terrestres. 12. Que mais? Velar pelas atividades que possam, na realidade, melhorar a individualidade por dentro. 13. Onde os percalços maiores para a expansão da doutrina espíritas? Em nossa opinião, os maiores embaraços para o espiritismo procedem da atuação daqueles que reencarnam prometendo servi-lo, seja através da mediunidade direta ou da mediunidade indireta, no campo da inspiração e da inteligência, e se transviam nas seduções da esfera física, convertendo-se em médiuns autênticos das regiões inferiores, de vez de escritos sarcásticos ou da arte histriônica, junto dos quais encontramos as demonstrações fenomênicas improdutivas das histórias fantásticas, o anedotário deprimente e os filmes de terror. Como vê semelhantes deformações? Os milhões de espíritos inferiores que cercam a humanidade possuem seus médios, impossível negar isso. 15. De que modo vencer no labirinto gigantesco em que opera a influência das sombras, educando? 16. Como? Explicando-se tanto nos sistemas religiosos do Ocidente quanto nos do Oriente, que a pessoa humana, em qualquer lugar, em qualquer tempo, somente possui o que ela fez de si própria. 17. Exprimindo-se desse modo, refere-se à necessidade da divulgação da doutrina espírita. Sim. 18. Mas, segundo seu conceito, a divulgação terá de efetuar-se de pessoa a pessoa. Teremos entendido certo? Sim. De pessoa a pessoa, de consciência a consciência. A verdade a ninguém atinge através da compulsão. A verdade para a alma é semelhante à alfabetização para o cérebro. Um sábio, por mais sábio, que não consegue aprender a ler por nós. 19. Não considerará, porém, que esse processo é moroso demais para a humanidade? Uma obra-prima de arte exige, por vezes, existências para o artista que persegue a condição do gênio. Como acreditar que o esclarecimento ou o aprimoramento do espírito imortal se faça tão só por afirmações labiais de alguns dias? 20. Que advertência nos dá para a vitória de nossos esforços modestos a seara espírita? Compreender que a esperança é sinônimo de paciência, estudando e servindo para sempre, na certeza de que, se a eternidade é nossa divina herança, cada dia é um tesouro de recursos infinitos que não podemos desprezar. Paris, França, 20 de agosto de 1965.